Sejam bem-vindos à nossa aula 10 da plataforma Google Classroom. Vim aqui, através da nossa língua portuguesa, apresentar para você mais um descritor. Vamos lá? Preparem seus materiais e partiu aula. Para início de conversa, é importante que vocês saibam que essa habilidade requer de você enquanto aluno. É muito importante, porque você vai saber quais são os textos que esse descritor mais cai, né? O que ele requer de você, qual é o comando que ele quer de você. Então, nesse caso, o D22 quer que você identifique o humor ou a ironia de um texto. Tanto identificando em qual quadrinho de uma tirinha, de uma charge, de um cartoon, aquele humor está, mas também para você identificar uma frase dentro do texto que é localizado esse humor ou essa ironia, certo? Como eu já até citei, as charges são textos que caem muito a questão do humor, a charge principalmente mais a ironia, certo? As músicas, textos publicitários de forma geral, certo? O interessante é que essa habilidade, ela também requer que você estabeleça um sentido, né, na pontuação, certo? Na pontuação, porque as pontuações são empregadas dentro do texto. Às vezes, as pontuações, elas querem dizer alguma coisa, principalmente na forma como você entona. É uma forma de humor, é uma forma irônica. Tanto a questão das pontuações, como as suas notações. O negrito, o itálico, todos esses pontos aqui podem cair dentro da habilidade, dentro do D22, certo? É a questão também de você saber a expressão verbal inusitada ou a expressão facial do personagem, que você verifica a expressão facial do personagem no momento que ele está falando, que ele está num diálogo com outro personagem, enfim, certo? Agora nós vamos ver cada um, o que é o humor e o que é a ironia, certo? O que é o humor? O humor, além de um estado de espírito, de um modo de agir, é um estado expressivo, certo? Em que ocorrem vários gêneros textuais menos formais, né? nesses gêneros textuais mais informais, como eu já citei anteriormente, a charge, a tirinha, certo? A piada, né? E ocorre quando há uma quebra de expectativa do leitor, ou seja, quando você espera algo e no texto vai dizer outra coisa diferente, certo? Vamos partir aqui, nós vamos ver os tipos de humor que podem cair em diferentes gêneros textuais, certo? Vamos lá. No texto, tanto há os efeitos de sentido de humor, como eu já falei anteriormente, como há os efeitos de sentido de ironia, ok? Como é que eu posso identificar num texto com maior facilidade o humor? Né? Eu preciso fazer a leitura com autonomia, certo? E consciência. Para que eu faça uma leitura com autonomia, eu preciso saber como é que eu leio com entonação, né? Sabendo como os sinais de pontuações funcionam. Então, você precisa também dar uma revisada nos sinais de pontuação e ter uma leitura autônoma. Como é que eu vou ter essa leitura autônoma também? Praticando bastante ela, certo? Identificar qual é a graça e onde ela está no texto. Quais são os tipos de humor, certo? Existem tipos de humor com palavras com duplo sentido, ou seja, só aquela palavra tem um duplo sentido e vai dar um tom humorístico no texto. Frases ambíguas, eu já falo de frase e expressão, né? Onde ela traz uma ambiguidade, ou seja, outro sentido, certo? O humor fúnebre, há também aquele humor em que envolve temas de morte ou não qualidades que a gente não gosta na gente mesmo, certo? Discurso preconceituoso implícito, às vezes em charges, em gêneros mais críticos, há muito esse humor de preconceito implícito, né? Onde a pessoa não quer estender o preconceito, e sim ela quer mostrar pra você que isso é errado, certo? E textos também, humor com final inesperado, que justamente foi no slide anterior que eu falei, essa quebra de expectativa do leitor. Eu espero algo e no final vem algo diferente e ali torna-se o texto mais humorístico, né? O final mais humorístico. Eu tenho aqui para vocês algumas frases que você vai entender o que significa
o que significa o duplo sentido, a ambiguidade e o humor fúnebre, dentro das frases para você entender melhor. Aqui uma frase. Ué, ele não parou de beber? Não, agora ele só bebe sentado. Então, nesse caso aqui, a palavra parou, né? Ele quer dizer que ele parou, que ele não bebeu mais. E aqui ele já fala de parar como se não estivesse em movimento, certo? Então, dê um tom humorístico e um duplo sentido na palavra parar, certo? No verbo parar. A ambiguidade. Nós temos aqui um diálogo. Seu Manuel, o senhor tem remédio para barata? E o que a baratinha está sentindo? Então, aqui a expressão remédio para barata, ele queria remédio para matar a barata e a outra pessoa entendeu que era remédio para a barata, né? Para ela ficar boa, enfim, se tratar de alguma doença. Então, essa ambiguidade na expressão traz um tom humorístico para o texto. Humor fúnebre. Aqui a gente já vai se tratar do tema morte, ó. Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você. Perda de tempo. Seu padre, daqui a pouco vou falar com ele pessoalmente. Algum recado? Então, aí nós estamos trazendo um humor fúnebre com o tema morte, né? Agora vamos para a ironia, certo? A ironia é quando você diz o contrário do que você pensa, mas que a pessoa que vai ouvir, ou a pessoa dentro do diálogo do texto, ou dentro do contexto de um texto publicitário, enfim, você vai entender que o recado é outro, certo? Aqui, ó. A ironia também pode ser definida como recurso expressivo, assim como o humor, e trabalha com a crítica e a denúncia. Ou seja, quais são os gêneros que tratam com a crítica e a denúncia? O próprio texto publicitário, a charge, ela traz muito isso, certo? E o que ela diz? Quando você expressa alguma palavra, né, em sentido oposto ao usual, ao literal, imprimindo no texto intencionalmente uma diferença entre o que foi dito e o que você realmente pensou. A ironia convida o leitor à reflexão, certo? Então, partiu aqui, essa foi a ironia. Agora nós vamos trabalhar, né, algumas frases irônicas, que você vai perceber o tom de ironia aqui. Você está pensando uma coisa, mas no tom que você diz é algo totalmente diferente. Parabéns pelo ótimo serviço, né? Em um contexto onde alguém cometeu alguma falha no trabalho. Então, você diz assim, parabéns pelo seu ótimo serviço. Não estava fazendo um trabalho errado, então isso quer dizer que foi num tom irônico, certo? Você está em ótima forma, né? Então, no caso de um contexto de ironizar uma pessoa que não está em uma boa forma física. Dormiu comigo é uma expressão utilizada quando alguém mal educado não cumprimenta alguém. São frases que você entona algo irônico, onde a pessoa sabe que não é aquilo que você está querendo dizer, certo? Então, vamos lá, vamos trabalhar agora uma questão modelo. Nós temos aqui uma tirinha. No vídeo anterior a gente falou que Garfield, né, a gente trabalha muito com Garfield tanto no D4 quanto no D22. Esses personagens são mais comumente encontrados, certo? Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Está em toda parte. Igual onde você guarda os seus sapatos, né? Então aqui foi um tom já humorístico, né? Um tom humorístico não, um tom irônico, né? Que ele quis falar, o Garfield. Nesse texto, o tom irônico está presente. A, na primeira observação do menino, aqui quando ele diz que uma das melhores coisas da fazenda é toda a natureza. B, na expressão concentrada no gato, né? Será que o tom irônico dele está nessa expressão dele? O que o menino acha da natureza, essa parte aqui onde ele fala que a natureza está em toda parte, né? Ou no que o gato pensou sobre os sapatos dele? Vamos lá, ver qual é o gabarito. Analisar a questão, certo? Análise. Este item avalia a habilidade de reconhecer o efeito de ironia, certo? Num texto. O suporte é uma tirinha, nós vimos na aula anterior que nós, dentro da questão, tem o suporte e o comando também, né? O gênero bastante familiar, alunos desse nível de escolarização. O comando solicita que você identifique em que parte do texto há a presença de ironia. O aluno que optou pela letra A pode ter sido influenciado por um conhecimento pessoal de que a natureza vem sendo desrespeitada, mas o texto não autoriza essa leitura. O estudante que optou pela letra B pode ter pensado que, desde o início, o gato ironizava o menino e aquele que optou pela letra C equivocou-se na identificação de um efeito de humor. E o aluno que conseguiu a sequência de imagens e da história optou pela letra D, que realmente é o gabarito, certo?
Vamos lá. Agora, nossa aula finalizou, certo? Eu deixar aqui uma frase para vocês. Os problemas são oportunidades para se mostrar o que você sabe, né? Então, dentro desse momento que a gente está vivendo, aproveite para você ficar em casa, estudar, se dedicar. É uma fase que não permite que você saia de casa, então fique em casa, estude, se concentre. Às vezes problemas são oportunidades para melhorarmos. Então melhorem, estudem, contamos com vocês. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!